Desde o ano passado, eles começaram a experimentar, então, ferramentas de inteligência artificial que traduzem simultaneamente para o idioma que você escolhe a palestra que está acontecendo lá em inglês. Tem uma matriz que eu uso que é de apoio à exigência, e eu falo sobre isso lá no começo do Jack, que eu digo, o bom líder de verdade, liderança de alta performance, para mim é auto-apoio e alta exigência. Não é uma ou a outra. Tanto, tipo assim, eu quero apoiar e eu vou exigir muito também. Eu fiz até uma conta, assim, né, dessas 300 e tantas palestras lá, mais ou menos 20% das palestras tinham um IA no título, né? As empresas estão preocupadas em ter um ambiente propício para as pessoas trabalharem, né? E isso está ganhando cada vez mais importância dentro do processo, né? Esse ano o tema era Recharge Your Soul, né? Que traduzindo é recarregue a sua alma, né? Eu achei isso muito bacana também, porque teve muito essa pegada de tem muita coisa acontecendo, palestra, tendência, IA, mas cuida de você. Olá, campeão, olá, campeã! Prazer estar aqui com você. Raul Candeloro, da escuridão da minha caverna aqui, do tipo, não conseguimos acertar a luz. Eu falei, vai assim mesmo, o que interessa é o conteúdo. Inclusive, para quem está nos ouvindo, né, Marcelo, num podcast, o pessoal nem sabe que a gente está no escuro e nem sabe que às vezes a gente não está nem usando camisa. O pessoal que só escuta o podcast deve ter essa curiosidade, né? Olha, a gente usa peruca, nós usamos óculos. Você precisa ir no YouTube ver nossos filmes para ver como é que a gente faz. Não, estou brincando. Estou aqui com o Marcelo Caetano, pilotando mais nosso programa semanal de vendas, gestão e liderança, e hoje com uma convidada muito especial, e você que nos acompanha já deve conhecer, que é a Karen Yarchevsky, que acabou de voltar de mais uma viagem de mergulho no conhecimento, de aprofundamento, muito network, muitas conversas, né? Tipo, a gente gosta de participar desses eventos grandes e sempre diz que a parte mais legal não é ficar só assistindo as palestras, mas é conversar com quem está lá assistindo as palestras. Isso é muito legal. Então, vamos conversar sobre como foi a ATD, que é o maior encontro, né, de treinamento e desenvolvimento, acho que do mundo, né, Karen? Depois você pode falar sobre isso. Marcelo, antes da gente começar, palavras sábias iniciais? É sempre super importante. Bom dia, olá, tudo bem com vocês que estão nos ouvindo? Prazer estar aqui com você, Karen, Raul. Você sabe que é super bacana, a Karen, para chegar no ATD, ela perdeu o voo, foi cancelado, não foi cancelado o voo, aquele rolo todo, né? E daí eu falei com ela, a Karen vai estar morta, né? O conhecimento é uma coisa tão maluca que você fala com ela, ela lá, eu tô feliz pra caramba, não sei o quê, não sei o quê. Então você vê que é uma situação que normalmente você estaria muito cansado, mas quando você vai para um lugar que você está a fim de absorver conhecimento, ter uma imersão dessas, cara, pode acontecer o que for, você vai chegar lá e vai ficar feliz. Então, invista em fazer isso com você, invista sua energia nisso, ouvindo coisas que você gosta, como esse podcast aqui, participando de eventos que você gosta, porque aí a energia vem e faz você se transformar de verdade. É muito legal isso de você parar, porque a gente fica preguiçoso, né? A gente fica em casa, a gente não quer sair de casa, não quer sair, vai meio que se acomodando e pensar, seria legal ir, e aí a gente começa a ver foto dos outros indo e fica pensando, será que eu devia ter ido? Chega uma hora que você diz, não, eu vou. E aí passa pelos perrengues, porque viajar sempre tem essas confusões, mas quando você chega lá, você diz, nossa, que delícia, que bom que eu vim, né? Que bom que eu vim. E aí dorme mais ou menos, come mais ou menos, mas está empolgado, né? Indo para cá e para lá, tem coisa para fazer, conversa nova, pessoas novas, volta cheia de ideia. E aí tem o que eu chamo de reentrada na atmosfera, que é quando você volta para casa e aí tem, né, toda a parte do lar, né? Porque tem filho, marido, tudo tem que reacomodar todo esse processo. Marcelo, isso inclusive acho que é um podcast que a gente pode gravar algum dia, essa história de reentrada na atmosfera. O pessoal que viaja muito vai nos entender o que acontece quando a gente se afasta muito, né? Fica uma semana, 2 semanas fora e de repente volta e tem um equilíbrio novo, né, na casa, né? Mas aí tem essa parte e tem a parte de dizer como é que eu faço com todas essas ideias, né? Como é que eu vou colocar isso aqui em prática? Como é que eu vou passar para o meu time? Então, o Karen trouxe muita gente aí. Karen, como é que foi? Vamos começar pelo perrengue da ida. Como é que foi a chegada lá e depois conta para a gente da TD mesmo. Legal. Olá, Raul, Caetano, todo mundo que está acompanhando a gente aqui. Muito legal, Caetano, você começar, né, contando, porque a gente sempre pensa no glamour, né? Eu recebia mensagens lá em New Orleans no ATD. Nossa, que legal que você está aí, como eu queria estar aí, esse evento é meu sonho. Era meu sonho também, sempre participar desse evento, que sim, é o maior evento de educação corporativa do mundo, acontece há mais de 80 anos já. Mas aí tem esse lado do perrengue, né? Então era para eu chegar quarta de manhã em New Orleans, eu cheguei sexta-feira à tarde. Então eu passei uma noite em Miami, que foi legal, né? Eu vim
o lado bom também, né? Acho que essa é uma outra lição, né? No primeiro momento, voo cancelado, falei, vou ficar em Miami, vou fazer o quê? Vou passear em Miami Beach, né? Vou fazer compras, vou passear, vou comer bem, vou, né, me divertir aqui. Espera aí, ó, perrengue em Miami Beach já é outro nível, chique, né? Já é outro nível. Perrengue chique, tá, né? É um perrengue chique, né? Mas aí o problema foi a segunda noite, que aí na segunda noite eu passei no aeroporto mesmo, então o voo era para ser assim, tipo 10 da noite, aí foi para as 11, foi para 1, foi para as 4, foi para as 7 da manhã, eu saí de lá 10 e pouco da manhã, assim. Então aí isso foi o lado mais cansativo realmente, né? Mas aí acho que duas coisas. Primeiro, isso aí que o Caetano falou, né? Eu sou uma pessoa que tem uma energia, acho que extra, né, de algum lugar, não sei. Eu falei, não, esquece. Cheguei no hotel, falei assim, que dormi, que nada. Já tomei um banho, troquei de roupa, já fui conhecer a cidade, que é uma cidade muito legal também, né, da música, do jazz, do blues, enfim, do soul. Então, eu falei, vou conhecer, vou passear já, porque no sábado já começava o evento, né, sábado à noite, principalmente domingo de manhã. E aí uma outra coisa que eu achei também que vale a pena pensar, né, eu sempre vou na delegação, né, uma delegação brasileira, um grupo grande, mas os primeiros dias eu sempre chego sozinha, né, assim, antes do evento, vou conhecer a cidade, depois, quando o evento começa, eu estou nessa delegação, que é organizada pela ABTD, que é a Associação Brasileira de Treinamento aqui do Brasil. E dessa vez eu fui com uma companhia, né? Então uma cliente nossa fez contato comigo, Gabi, falou, Karen, meu sonho é ir para a TD, mas eu não quero ir sozinha, posso ir com você, ficar no seu quarto, você me leva para o evento, vai me ciceronear lá, vai me apresentar tudo? Eu falei, pode, claro. Então isso também foi muito legal, sabe, de estar com mais uma pessoa lá no aeroporto, nesse perrengue, lidar, né, porque toda a confusão era porque tinha risco, né, de inundação, ventos fortes ali no Golfo do México, entre justamente o destino que eu ia fazer saindo de Miami para New Orleans, né? Então também tinha uma tensão, assim, será que a gente vai conseguir realmente decolar em algum momento antes do evento começar? Mas aí você tá com alguém, você conversar, você trocar ideias, você aproveitar para se conhecer melhor também ali, foi bem bacana aí. Então foi um perrengue chique com várias lições, digamos assim. E só para fechar, depois, como o Caetano falou, aproveitei muito o evento, fiz uma média de mais de 15 mil passos aí por dia, dormi umas 4 horas mais ou menos por noite, e aproveitei muito o evento. Perfeito, muito bom. Karen, pergunta rápida. Eu estava olhando, porque você fez um resumo, né, da viagem para compartilhar, e até a gente para conversar aqui, e uma das coisas que eu anotei, até porque a gente falou sobre isso ontem na nossa reunião comercial, né, Fabiano, que é o nosso diretor comercial, e eu temos falado muito sobre isso, temos hackathons internos hoje sobre isso, que é a inteligência artificial, aí aparecendo em todas as áreas e agora aparecendo forte em treinamento. Você foi, acho que, um dos primeiros tópicos que você separou e disse, atenção, isso aqui realmente está acontecendo. E o pessoal de treinamento e desenvolvimento, o pessoal de RH, passa a ter uma função importante, nova, de introdução dessas ferramentas da maneira correta, né, de capacitar as pessoas. Então, a gente podia começar por aí. O que você acha? Claro. Posso só contextualizar um pouquinho antes do que é o ATD, para que todo mundo que está acompanhando a gente aqui? Então, o ATD realmente é o maior evento de educação corporativa do mundo, né? Ele acontece há mais de 80 anos já, sempre nos Estados Unidos, em alguma cidade, né? Esse ano foi lá em New Orleans, e aí a gente teve 9.500 participantes. Nossa, é gigante mesmo, hein? É gigante, né? Para se ter uma ideia, o maior evento de educação corporativa, né, aqui no Brasil, que é o CBTD, que a gente vai estar lá, inclusive, com instante, com palestra, já fiquem ligados aí para acompanhar a gente lá em São Paulo, agora em junho, ano passado reuniu 6.500, 7.000 pessoas, né? E é um evento gigante, né? A ATD reúne 9.500 pessoas, e é muito legal, porque a maioria, obviamente, é americanos, né? Mas, assim, tem gente do mundo inteiro, então tinha pessoas de mais de 70 países lá, né? E aí eu gosto sempre de contar, assim, que existem as delegações, né? A delegação brasileira foi a 4ª maior delegação, com 90 brasileiros, né? Então, os coreanos, japoneses e canadenses vindo antes da gente, mas acho que esse é um primeiro ponto, sabe? Assim, de já trazer. Tem tradução simultânea para esses grupos grandes, por exemplo, ou todo mundo tem que saber falar inglês? Ó? Inteligência artificial. Opa! Né? Olha que bacana, já entrando no tema que você puxou aí, né? Desde o ano passado, eles começaram a experimentar, então, ferramentas de inteligência artificial que traduzem simultaneamente para o idioma que você escolhe a palestra que está acontecendo lá em inglês. As palestras sempre acontecem em inglês, tinham brasileiros palestrando, inclusive, né? Então, acadêmicos aqui do Brasil, algumas pessoas, parceiros nossos, amigos, enfim, amigas minhas lá, palestrando, sempre tem alguns brasileiros palestrando lá na ATD.
E aí tem que ser tudo em inglês, né? Mas aí você tem um aplicativo do evento, onde você consegue acompanhar a tradução simultânea, no caso, né, ali para o português. Perfeito? Não, ainda não, tem várias falhas, né? Obviamente, umas coisas que você fala, peraí, acho que a IA não entendeu essa piada que ele estava fazendo aqui, né? Mas super ajuda. Então, assim, essa também já é uma dica, assim, né, que eu trago, né? Não deixe de ir por causa do idioma, né? Assim, claro, melhore o idioma para ir, mas tem essa tradução que ajuda lá. E eu queria falar que eu acho bacana da gente ser a quarta maior delegação, porque mostra o quanto que o Brasil está muito conectado com o que está acontecendo, né? O quanto que a gente está acompanhando, né, o que está acontecendo de mais moderno, de mais importante no mundo da educação corporativa. E aí, então, assim, são mais de 350 palestras no ateliê, né? Assim, é muita coisa. Eu fiz a conta, eu vi 16 palestras. Imagina, muito pouco em relação a tudo que acontece lá, né? Porque o evento começa oficialmente no domingo, e aí vai até a quarta-feira. Então, você tem na terça, na quarta, na segunda, na terça e na quarta, as palestras magnas, né? Que são os grandes nomes, né? A gente pode até falar. Teve Daniel Pink, por exemplo, né? Na terça-feira. E depois das magnas, você tem 20 e poucas atividades simultâneas acontecendo durante todo o evento. Então, você tem que escolher, né, o que você vai assistir. Então, já começa com uma estratégia para pensar no que é mais adequado assistir, se organizar. Você não vê muita coisa, mas é muito... Eu me lembro que quando eu ia nesses eventos, tinha um momento que era na noite anterior de começar, todo mundo com as pastinhas abertas, vendo o cronograma, a agenda, quem que vai assistir o quê, aí marcava não sei o quê, já começa a se organizar, porque se você não se organizar um dia antes, você chega lá e fica perdido, boiando, porque tem tanta coisa acontecendo que vê que nem uma barata tonta para cá e para lá e não aproveita tudo. E aí, acho que o problema é quando você tem duas que você queria muito assistir, estão bem no mesmo horário, que, né, deve acontecer o tempo inteiro. E você diz assim, como é que eu queria, né? Tipo, mas é importante, é engraçado isso, porque tem uma ansiedade que se cria de dizer, uau, né? Olha tudo que tem, né? Tipo, é quase como se fosse um parque de diversões gigantesco, né? Para quem gosta, assim, todas as coisas se organizar com muito legal. Como é que vocês fizeram para você se organizou com alguém para tipo separar, para ver? Como é que você fez? Então, isso é muito legal porque a gente vai na delegação brasileira que é organizada pela BTD, né? Pelo Igor, que é um grande parceiro nosso também. Então, ele reúne uma série de pessoas, né, que vão nessa delegação e aí ele coordena lá. A gente tem um grupo, né, de WhatsApp, onde a gente vai trocando, vai já falando. A gente começa antes, Raul, já umas 2, 3 semanas antes, né? Olha, vai ter essa palestra, quero ver isso, que tema você vai ver? Olha, recomendo, né? Por exemplo, como eu já fui, eu já participei outras vezes do evento, já tem umas figurinhas assim carimbadas, né? Que eu já falo, olha, vocês têm que ver se vocês querem saber mais sobre determinado tema. Então, não perca, vai lá, né? Então, a gente já vai batendo esse papo antes. E aí, quando o evento começa lá, a gente se reúne algumas vezes, umas 2, 3 vezes, assim, oficialmente, toda a delegação, para trocar. Então, por exemplo, muitas coisas que eu não consegui ver, outras pessoas viram e compartilharam comigo. Depois você vai e toma um café com aquela pessoa para entender melhor aquele conteúdo, né? Então, existe muito essa troca. E uma coisa legal também do evento é que a gente tem acesso ao que está gravado por mais 90 dias, né? Então, muita coisa eu não vi ainda, eu vou ver. Né? Eu fiz uma reunião, e aí você falou até uma outra coisa, né? Como que você volta, né? Você volta com várias ideias, com insights ou confirmações de coisas que você fala, estamos no caminho certo, é isso mesmo, né? E uma das primeiras coisas que eu já faço é reunir o nosso time aqui de treinamento. E aí, né, fiquei 3 horas com eles, conversando sobre vários tópicos, e aí vão gerando novos insights, né? E aí já combinando de assistir outras coisas que eu não consegui lá, porque lá também tem a feira, né? Tem os expositores, então são mais de 300 empresas expondo. Então você também quer ver a feira, então é muita coisa para fazer, né? E aí Assim, você sai com aquela sacolona cheia de brinde, é uma delícia, assim. Depois chega no hotel, abre e coloca tudo em cima da cama e dá uma olhada em tudo aquilo e diz, tá, não vai dar tempo de ver tudo isso aqui. Embrulha tudo de volta, coloca, tem que levar 2 malas. Uma que é só para voltar para o Brasil, com todas as coisas que pegou na feira e para dar uma olhada com calma. Exatamente. Então, assim, né, bacana contextualizar, assim, né, como que acontece. E aí você falou de IA, né, sim, fiz até uma conta, assim, né, dessas 300 e tantas palestras lá, mais ou menos 20% das palestras tinham IA no título, né. Então, assim, foi uma mudança muito grande até que a gente conversou entre nós lá, os brasileiros, em relação ao ano passado.
Então, ano passado você não tinha... Existem várias trilhas, né, no ATD. Então, você tem trilhas de palestras, de conteúdos específicas para liderança, tem algumas coisas de vendas, né? Inclusive, eu separei vários insights, assim, ou confirmações que eu tive lá, até voltado aqui mais, né, para o nosso público, que são vendedores, líderes de vendas, treinadores de vendas, né? E ano passado a gente não teve tanta palestra falando de inteligência artificial, por exemplo, na ATD. Esse ano, né, mais de 20% aí das palestras traziam IA no título. A gente até brincou que algumas nem iam falar exatamente sobre IA, mas colocou IA no título para atrair mais gente, né? Aquela coisa, como melhorar a sua inteligência emocional na era da inteligência artificial, né? Umas coisas assim, tinha isso também, né? Mais para vender ali a palestra. Mas teve muitas palestras falando de inteligência artificial, trazendo alguns cases, alguns exemplos do que está acontecendo, né? E alguns insights bacanas que a gente pode compartilhar aqui, assim, nesse podcast. Deixa eu me meter aqui com você. Conte, então, assim, você já ambientou o pessoal, já falou algumas coisas legais, já falou sobre IA. Se você fosse, fora IA, né? Se você fosse tirar ali de dentro da IA, né? Porque tem essa parada lá dentro da IA, o que você tiraria abaixo da IA, né? Porque a IA, ela é uma super transformação, mas ela embaixo dela tem alguma coisa conectada com treinamento. O que você, com capacitação, o que você percebeu disso? Qual a visão que você ficou desse processo? Eu ia entrar nisso agora, né? Eu ia falar justamente que eu elegi quais são os hypes, né? Quais são os top temas ali da ATD, né? Primeiro foi IA, que falei que foi um dos temas mais falados lá. Depois, eu elegi 6 coisas aqui, né? Que a gente pode discorrer sobre elas mais ou menos, mas cada uma delas dá um podcast, né? Inclusive, assim, já para adiantar. São 6 podcasts aí, então. São 6 podcasts, né? Mas assim, de tudo que eu vi, fazendo, claro, a minha leitura e trazendo para esse mundo mesmo nosso, né? De vendas, e que a gente vai falar mais sempre, eu elegi 6 grandes tópicos. Assim, primeiro IA, né? Obviamente, precisamos falar sobre isso. Depois, o segundo tema que eu senti muito forte lá é simplificar, né? Eu resumi como simplificar a vida, o treinamento, a venda, a rotina, o dia a dia, né? E isso começa com crachá no evento, por exemplo. Foi a maneira mais fácil de pegar crachá num grande evento que eu vi, isso facilitou muito a minha vida como cliente lá daquele evento, né? Então, assim, você tinha um QR Code, você chega na frente de um computador, você aponta seu celular com o QR Code para a câmera do computador e você não precisa apertar em nada, clicar em nenhum botão, teu crachá sai automaticamente com o teu nome da sua empresa, você, né, aquele crachá impresso, você pega o crachá, coloca o crachá, você mesmo coloca na alça que tem do crachá e pronto, você está pronta para entrar nas palestras do evento. Eu achei isso muito bacana, assim, né, porque às vezes você, imagina, 9.000 pessoas, a chance de ter uma fila imensa para pegar crachá, material, é enorme, né? Não, eles já começaram simplificando ali. Por todos os lugares onde você andava, você tinha indicação de a quantos minutos e a quantos passos você estava nos lugares mais, né, ali da feira, da palestra, das plenárias. Isso facilitou muito na minha vida de quem estava lá, né? Que nem tem no aeroporto lá de Guarulhos, né, por exemplo, sempre tem aquelas plaquinhas indicando, né, há quanto tempo você está, há quantos, né, passos você está. Isso tinha lá no evento também. E esse já é um grande insight que eu trago aqui para a área de vendas, né? Quanto que você está simplificando a vida dos seus clientes, a vida da sua equipe, né? Usando tecnologias, às vezes, que ajudam, que facilitam ou não, simplificando a vida das pessoas. O terceiro grande tema que eu vi sendo falado muito lá nas palestras é treinamento muito focado em atitude, em questões comportamentais, em emoções, né? Na gestão das emoções, na gestão da mentalidade. Bom, o tema do ano, todo ano o evento tem um tema, né? Esse ano o tema era Recharge Your Soul, né? Que traduzindo é recarregue a sua alma, né? Eu achei isso muito bacana também, porque teve muito essa pegada de tem muita coisa acontecendo, palestra, tendência, IA, mas cuida de você, né? Olha para você, olha para todas as áreas, as esferas da sua vida aí, né? Então, corpo, mente, alma, né? Até se falou de espiritualidade. Então, como que você está cuidando de você para você fazer o que você precisa fazer, atingir o sucesso que você quer atingir, realizar seus planos e também cuidar das pessoas, né? Então, falou-se sobre isso para líderes, para quem faz treinamento, né? Eu digo sempre isso para os nossos treinadores, não é nada mais. Quando você vai dar um treinamento presencial, digital, pensa em como está a tua
tua energia, né? Porque você está transferindo isso para as pessoas também, né? Eu sempre digo, a tua energia chega antes, inclusive. Às vezes você nem entrou, nem começou a falar e as pessoas já sentiram a sua energia. Então, esse foi um tema que aconteceu muito lá, eu acompanhei algumas palestras falando sobre isso. Outro tema, né, o quarto que eu separei foi o impacto do treinamento nos indicadores do negócio. Então, uma das principais, a principal preocupação, né? Teve uma pesquisa do Workplace Learning, né, o report de 2024, que é realizado pelo LinkedIn, e aí trouxe isso novamente, né? A principal preocupação das empresas em relação ao treinamento é como as ações de educação corporativa estão impactando o negócio, né? Então, tem alguns insights, algumas ideias aqui para compartilhar. Isso tem tudo a ver com a gente, né? A gente treina vendedores, líderes comerciais, que muitas vezes não querem ir para o treinamento porque falam, não quero deixar de vender, né? Quero ficar aqui vendendo, não vou lá treinar para deixar de vender. Então, isso tem muita conexão com o que a gente viu aqui. Inclusive, a minha palestra no CBTD em junho, eu vou falar exatamente sobre isso, né? Então, também rende um outro podcast depois só sobre esse tema. O quinto tópico, se falou muito sobre diversidade, inclusão, bem-estar, segurança psicológica, né? Que é um tema que está todo mundo realmente falando aqui no Brasil também, e lá também se falou muito sobre isso. Mas um insight interessante sobre isso, que já para trazer aqui, que eu achei numa das palestras que eu vi, é que um dos palestrantes falou assim, né? Não adianta... O problema é que muitos programas de diversidade, inclusão, segurança psicológica falham, é porque eles estão mais interessados em fazer uma ação e não repensar realmente o comportamento das pessoas, né? Não é só uma palestra, não é só um evento, é uma maneira diferente da empresa pensar e olhar para esse assunto, né? Então, teve esse tema. E, por fim, só para dar uma contextualização geral e depois a gente ir entrando, o sexto tema que eu vi sendo muito falado lá foi liderança. E aí, eu criei o termo, tá? Liderança impulsionadora. Não foi ninguém que falou isso. Mas eu tive essa visão, assim, essa percepção lá, né? Já se falou tanto em liderança servidora, liderança inspiradora, né? E lá, de tudo que eu vi ou acompanhei antes ou depois, se falou muito sobre o papel dos líderes em realmente impulsionar a ação das pessoas, né? Como que você ajuda as pessoas a darem um passo a mais, a saírem um pouquinho ali do seu lugar, né? Então, de maneira geral, são esses os grandes temas aí, a gente pode ir entrando em alguns deles agora. Uma das coisas super importantes que a Karen falou é que as empresas estão preocupadas em ter um ambiente propício para as pessoas trabalharem, né? E isso está ganhando cada vez mais importância dentro do processo, né? Não é mais só capacitar a pessoa para ela fazer bem o serviço, o trabalho dela, o projeto dela, capacitar, dar um ambiente positivo para essas pessoas e cuidar desse processo positivo para as pessoas, porque se as pessoas estiverem num ambiente positivo, elas conseguem produzir muito mais, elas conseguem se desenvolver mais. Então, veja que, durante muito tempo a gente ia nesses eventos e eles falavam de, como treinar técnica. De repente começou como treinar atitude técnica. Agora é como ter um ambiente favorável, começa a entrar esse processo. Porque não adianta o cara ter técnica, não adianta o cara ter conhecimento, atitude, se o cenário global de saúde mental, de ambiente profissional, não estiver preparado para esse profissional. Porque se não tiver isso, você pode ter técnica e atitude, isso vai ficar pressionado por um ambiente que não estimula a produtividade e a saúde mental dos colaboradores. Então, eu vejo isso ganhando cada vez mais força. Eu sei que a Karen falou que isso já está em muitos eventos aqui no Brasil, e realmente está, mas veja que isso é algo que, se você falasse disso há 5 anos atrás, quem sabe esse assunto não estaria em pauta. E hoje ele é parte do maior evento de capacitação do mundo. Você sabe que é importante falar sobre isso, porque eu estou estudando um material que são as mudanças dos sistemas de gestão do século passado para esse século. E uma das coisas que é muito interessante é que sai de um ambiente de controle de produção, onde eu tinha processos, controle de processos, vou aprender processos, vou melhorar processos. Então, o foco estava no processo. E aí, então, o ser humano era simplesmente alguém que fazia o processo, mas o foco estava de verdade no processo, no sistema, né? E agora está se voltando atrás, tanto que esse modelo novo que eu estava estudando começa com colocando como pilar de tudo o nosso mindset em relação a várias coisas. Aí o pessoal não gosta, é um termo em inglês, não use termo em inglês, mas é que não, né? Então, sei lá, atitude mental em relação a algumas coisas. Mas veja que quando a Karen traz o assunto, por exemplo, liderança impulsionadora,
tem um mindset por trás dessa liderança impostora, que é onde começa tudo, né? Por que eu estou aqui? Como que eu vou fazer as coisas, né? Então, você vê que eu acho que é uma evolução do modelo. Você vai vendo com que um modelo, às vezes, dá sinais de esgotamento e algumas pessoas são lentas em fazer o processo de mudança, né? E algumas pessoas são um pouco mais lentas. O pessoal da TD está sempre na ponta, está sempre trazendo tendências, né? A Karen está lá justamente para ver essas coisas mais novas. Mas claramente, né, você vendo essa mudança e pega muito forte a liderança. Só que para quem veio no modelo antigo, é difícil de mudar, porque às vezes até teve muito sucesso, ganhou dinheiro, construiu tudo, teve uma carreira, e agora de repente vem essa questão de dizer, não, espera aí, preciso criar um ambiente propício. Né? Do tipo, as pessoas começam a dizer, certo? O cara está acostumado a comprar máquina, a investir em marketing, certo? Do tipo, né? Então, e tanto que os treinamentos, a própria forma como eles estão montados, muitas vezes estão montados num modelo de pensamento antigo, e de verdade não é treinamento e desenvolvimento de ser humano, é treinamento e desenvolvimento de seres humanos para fazer melhor um processo. Então, né, que é um questionamento. Karen provavelmente tem vários comentários sobre isso. A gente saiu um pouquinho, mas eu acho que você pode trazer muita coisa do que você quiser aí das tuas anotações, Karen, sobre isso, porque realmente é uma mudança que a gente está vendo e que em vendas impacta profundamente. Sim, a gente teve algumas palestras, né, com grandes nomes, né, então Blanchard, né, Covey, né, o Blanchard com o filho dele e tal, e eles falaram muito, né, são um dos grandes gurus aí, né, de liderança situacional e outros temas relacionados à liderança, eles falaram muito sobre isso que você trouxe, Raul, que não é mais, né, conseguir resultado através das pessoas, mas com as pessoas. Né? Então, justamente nesse ponto de não é sobre exigir que as pessoas façam, mas é ajudar elas a fazerem e conseguirem ser melhor, e tudo passa por esse ambiente que o Caetano falou, né, de construir um ambiente propício para isso. Por isso que eu chamei de liderança impulsionadora, ninguém usou esse termo lá, mas de tudo que eu vi, eu fiquei pensando muito nisso, né? A gente já falou de tantas coisas, eu acho que esse é um momento em que a gente precisa, como líder, realmente ajudar a ação a acontecer, né? Mas para isso existe ambiente adequado, existe mentalidade adequada, existe cuidados adequados, né? E aí, voltando um pouquinho para treinamento, também passa muito pela função de treinamento, né? Porque eu sempre olho para treinamento com várias funções, né? De ensinar ou de reensinar alguma coisa, de ajudar as pessoas a fazerem melhor o seu trabalho, né? De uma maneira mais interessante, mais produtiva. Mas o treinamento tem muito essa missão também, né? De propiciar conversas, de propiciar ambientes mais descontraídos, às vezes, né? Então, o ambiente, às vezes, o treinamento, às vezes, é aquele momento que propicia com que o colaborador fale o que ele realmente está sentindo, o que ele realmente está pensando. E aí tem um dado interessante que eu achei lá, né? As grandes preocupações das empresas em relação ao treinamento, como eu falei, são, primeiro, impacto no resultado, né, no negócio, e retenção de colaboradores hoje, né? 90% das empresas que participaram da maior pesquisa ali, né, do mundo sobre o momento ali, do LinkedIn Workplace, estão preocupadas com retenção, né? E aí a gente olha para as pesquisas que empresas que têm uma cultura forte de aprendizagem melhoram em até 57% a retenção de seus colaboradores. Então, eu já quero começar dando esse recado, né? Na dúvida, invista em treinamento, né? Busque treinamento, planeje treinamento para a sua equipe, porque isso vai ajudar você não só a desenvolver as pessoas a fazerem um trabalho melhor, mas também a reter mais as pessoas, a fazer com que elas queiram ficar mais na sua empresa, né? Então, esse é o primeiro ponto. A gente falou muito sobre essa outra característica que eu falei, né? Esse outro top trend ali, esse hype que apareceu muito na TD, né? Que foi a questão do impacto ali da questão do comportamento, das atitudes, né? Das emoções, que o Caetano começou falando, né? Fez essa revisão aí de quanto isso é importante hoje, né? E realmente apareceu muito isso lá, né? Então, assim, até na discussão da delegação brasileira sobre isso, né, alguém falou assim, poxa, teve um palestrante que falou, comece um treinamento perguntando sobre como as pessoas estão se sentindo antes de entrar no conteúdo, né? Qual é a emoção, qual é o sentimento que está rolando ali, né? E até eu levantei a mão nessa hora e falei, opa, na Venda Mais a gente chama isso de check-up. Já faz isso, já fazemos isso, a Karen implementou isso já faz tempo lá. Check-up emocional, né? Que é assim, começar perguntando realmente para as pessoas o que aconteceu ontem, o que aconteceu essa semana, o que você está sentindo, quais são os sentimentos que estão aí. Porque às vezes a gente entra direto no treinamento e a coisa fica muito
superficial, né? A pessoa nem está conseguindo pensar no conteúdo, no treinamento em si, na técnica que está sendo ensinada ali, porque ela está com um problema ali gigante, né? Lá, emocional, na vida dela, enfim. E aí algumas pessoas me perguntam, Karen, mas adianta entrar nisso? A gente vai conseguir resolver todos os problemas emocionais das pessoas no treinamento? É claro que não. Na maioria das vezes, 99% das vezes, você não vai conseguir resolver um problema ali no treinamento. Mas só o fato de você saber que aquela pessoa tem alguma situação ali que está incomodando, só o fato dela falar e depois do treinamento você poder ajudar ela a buscar uma solução, um caminho, isso já libera, né, a energia dela para se concentrar ali no treinamento em si. Então, eu gostei muito, né, desse tópico que foi bastante trazido lá, mas também reforçando que a gente já faz muito isso nos nossos treinamentos aqui, né? Você sabe que eu tenho um caso muito interessante que me aconteceu uma vez. Eu estava num treinamento e tinha uma pessoa bocejando o tempo inteiro. E isso me incomodou, sempre me incomodou muito, dizendo, pô, tô sendo chato. E eu tentando fazer dinâmica e a pessoa, coitada, estava morrendo. Aí chegou uma hora que a pessoa meio que se deitou em cima da mesa. E aí, em tempos antigos, certo? Tipo, eu chegaria e diria, pô, vamos fazer alguma coisa, não sei o que, tá. E aí eu me lembro que eu fiz uma dinâmica, sentei do lado da pessoa e disse, o que está acontecendo? E ele falou, cara, meu filho nasceu ontem, passei a madrugada inteira no hospital, estou morto, eu não queria perder o treinamento, eu vim, mas eu realmente estou, né? Aí eu falei, imagine, se você não abre a conversa sobre isso, para começar, todo mundo em volta sabe disso. Né? Não é só ele que todo mundo está sabendo que ele nasceu. O cara se esforçou, ainda veio. E aí, em vez de ser uma coisa super boa, olha que legal, o teu filho nasceu, não, é do tipo, né, um peso, etc. Então, essa questão da liderança, de começar a entender que algumas coisas estão acontecendo fora, e acho que a história do cenário do ambiente propício é fantástico, porque só o fato de você saber disso e trazer o assunto à tona, o resto da equipe também está olhando isso. Então, também está sentindo energia, também está se sentindo acolhido ou acolhida. Né? Do tipo, se cria esse ambiente de que eu posso ser eu mesmo. Porque senão vira um teatro. Estou jogando o tempo inteiro, né, fazendo cena para alguém ou para alguma coisa, porque eu tenho que fazer alguma coisa. E hoje não se sustenta mais. Eu acho que é um dos grandes conflitos de geração que tem hoje no mercado de trabalho. Vem uma moçada mais nova querendo autenticidade e tem um pessoal mais velho que já aprendeu a jogar um jogo. Né? E aí, então, se chocam os dois. E aqui a gente precisa quebrar. Isso é muito legal. Marcelo, quer falar alguma coisa sobre isso? Não, eu acho que tá bem explicado pela Karen aí. Enfim, a gente está passando pelos mesmos movimentos aqui no Brasil. É engraçado isso, né? Se você estiver conectado, né, a Karen está falando muito isso, né? A Venda Mais já está fazendo isso dentro dos seus projetos de capacitação. Então, acho que tem um outro aprendizado, assim, que é, hoje você vai num evento desse, muitas vezes, para confirmar o seu conhecimento, né? Para reafirmar o que você já conhece, se você estiver conectado de verdade, né? Então, esse é um outro ponto, né? Dá para você estabelecer uma conexão. Antigamente, a gente ia num evento desse, falar, nossa, voltei cheio de novidades. Hoje você volta com novidades, com insights, mas se você estiver de verdade conectado com as pessoas que estão lá falando, com as pessoas que são referência, né? Que é o pós-evento, né? A Karen deve ter ouvido alguns caras que ela já conhecia, como Daniel Pink e outros, e de repente alguns que ela não conhecia. Hoje ela pode continuar conectada com esse cara por rede social, por artigos, pelo site do cara, por alguma coisa. Então é importante que o evento tome uma outra dimensão, né? Não é só a dimensão de também, mais uma vez, não é só a dimensão de ir lá para absorver conhecimento, é lá para entender o momento, que é diferente de só absorver conhecimento. Então, eu vejo que a coisa ganha uma amplitude muito diferente. E eu acho muito legal, né? Obviamente, a gente acha muito legal quando a gente fala, pô, a gente já faz isso aqui no Brasil, né? Nossa área de capacitação já faz isso no Brasil, o Venda Mais já faz isso no Brasil. Por quê? Porque está conectado com esse processo de transformação. Há quanto tempo a gente escuta a Karen falando sobre check-up emocional? Né? Há muito tempo, né? E isso é muito, muito bacana. E você sabe que nas minhas reuniões, a minha equipe começou a fazer. Porque às vezes, né, tipo, é automático, já faz parte de todo mundo, né? Então, como é que vai ser? Então, como é que tá todo mundo? Então, tal, não sei o quê, como é que foi tal coisa, assim, tipo... E engraçado isso, porque isso, para mim, significa que eu tenho que bloquear 5 minutos da agenda e me lembrar disso. Depois vira automático, mas no começo eu tinha que dizer, né? Tipo, tem um bloco aqui, tem que dar tempo. E às vezes isso vai levar 5 ou 10 minutos, mas o ambiente fica muito melhor, a reunião produz muito mais. Karen, podemos falar de tendências? Porque eu estava lendo aqui os teus, né? Eu adorei a história do microlearning, do fazer o burburinho e né, do tipo, né? Tem um monte de sacadinhas aqui, porque às vezes o pessoal tem aquela coisa de que o treinamento é sentado na sala de aula assistindo uma pessoa falando por 2 horas e vai ter um certificado no final.
e a gente está dizendo, gente, isso aí é um modelo que acho que os antigos usavam e funciona até hoje, né? Mas tem muita coisa nova e muita coisa acontecendo. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso também e meio que abrir a cabeça das pessoas em relação a todas as coisas legais que podem ser feitas para treinar pessoas. Legal. Eu coloquei isso no tópico ali, simplificar a vida, né? O treinamento, as vendas, né? Então, assim, eu venho falando bastante disso já, de que aqueles treinamentos muito longos, né? Imersão de 3 dias, 4 dias, isso gera um residual menor, menos lembrança, a experiência fica mais cansativa, né? Que quanto mais curtas as ações, melhor o impacto que a gente tem gerado, né? Até pela nossa experiência na Venda Mais. E no ATD também se falou muito sobre isso, né? Então, e principalmente o termo microlearning, né? Esse foi um tema que teve bastante palestra também, falando sobre a importância de você criar conteúdos menores, né? Mais pontuais ali, mais específicos para trabalhar os temas, né? Até teve uma pesquisa que mostrou o quanto que as pessoas estão querendo mais experiências digitais, né? Então, se a gente olhar aí para a tendência em termos de o que as pessoas, quando pensam em aprendizagem no mundo corporativo, o que elas querem, né? 78% das pessoas disseram que querem aprendizagem digital, 59% das pessoas disseram que querem aprender no seu próprio ritmo. Né? Então, nesse sentido... Deixa eu revisar. Ou seja, basicamente 4 de cada 5 pessoas hoje preferem estudar ou aprender online. Isso, com experiências digitais. Né? Uau, imagine que incrível. E 59% querem aprender no seu próprio ritmo. Por que essas duas coisas se conectam? Né? Porque quando você tem experiências ali digitais, gravadas principalmente, né, as famosas assíncronas, você pode escolher quando você vê o vídeo, quando você ouve o nosso podcast aqui, por exemplo. Né? E aí é por isso que o microlearning ganha tanta força também, Raul e Caetano. Porque o que é o microlearning? Nada mais é do que pequenos conteúdos, né, em vídeo, em podcast, em áudio ali, preparados para falar sobre temas específicos, né, de alguma coisa que você vai treinar. Então, por exemplo, vídeos de 2, 3, 4, 5 minutos, mais ou menos, ainda podem ser considerados como microlearning, né? O nosso próprio podcast aqui, os cortes que a gente faz, né, ali nas redes sociais, eles podem ser considerados como microlearning. E aí o que eu achei muito legal, que foi uma palestra que eu assisti lá do John Scott, ele falou que também quando a gente olha para esse formato de treinamento, o microlearning, você traz aquela consciência, sabe, do 1% melhor todo dia. Porque talvez você não consiga fazer com que a tua equipe de vendas, e isso foi muito falado, inclusive, eu peguei muito essa percepção também, né, para os times que a gente treina, né, a área de vendas que está lá atendendo o cliente, viajando na rua, às vezes não tem tempo para parar e fazer um treinamento de 8 horas, ou para assistir um vídeo ou uma palestra de 1 hora, né, não dá. Mas quando você coloca conteúdos menores, mais pontuais ali, você aumenta a frequência também. Né? Então, em vez de fazer uma palestra de 1 hora, um treinamento de 8 horas, quebra isso em vídeos menores, em conteúdos menores, diários, para fazer com que as pessoas também não só acessem mais esses conteúdos, mas que elas também tenham o hábito de todo dia, então, eu vejo um conteúdo, eu vejo alguma coisa. E aí o que eu achei muito interessante, né, é que a gente também já usa bastante o formato microlearning aqui nos nossos treinamentos na Venda Mais. Mas um insight que eu tive lá foi que, assim, nos nossos treinamentos na Venda Mais, a gente usa muito o formato do microlearning ou para ação de treinamento em si, ou para pós-treinamento. Sabe, a pessoa faz um workshop com a gente e depois ela começa a receber pequenas pílulas ali de conteúdo em vídeo, em áudios, né, ou em dicas ali de conteúdos para relembrar o que ela aprendeu no treinamento. Lá no ATD, eu vi um case deles falando muito sobre usar também o conteúdo de microlearning antes de ações grandes de treinamento. Justamente para você criar esse burburinho, você despertar nas pessoas a vontade de irem para um treinamento. Então, você vai ter lá um treinamento, uma convenção de 8 horas, de 2 dias, começa um mês antes desse evento, criando conteúdo em formato microlearning, pequenos vídeos ali, para instigando as pessoas a participarem. Então, achei esse foi um ponto, assim como o Caetano falou, a gente já faz, mas a gente pode dar também um outro uso, uma outra forma, um outro formato para o que a gente faz. Perfeito. Eu estava lendo aqui também e você colocou 2 palestras super grandes de pessoas famosas, do Matthew McConaughey. Eu gosto dele porque ele fala muito bem, né? Ele tem curso de desenvolvimento pessoal. Outro dia, inclusive, ele estava aqui perto de casa, aqui em North Carolina, o carro dele estragou e as pessoas não reconheceram ele. Estava todo barbudo e tal, não sei o que, tá? E era uma cidadezinha do interior, aqui 20 minutos de casa. E o pessoal parou para ajudar ele a arrumar, e depois levaram ele para comer panqueca e ovo
ele dizendo, quando ele, inclusive, publicou, ele tem um podcast também dizendo, quando eu me aposentar e sair, né, de casa, eu vou morar lá em North Carolina, porque ainda, né, aquele espírito de cidade, e ele está em Los Angeles, está dizendo, aqui nunca ninguém pararia para mim. Ali todo mundo já parou, já se conhecia, já louvou, né? Me levou no mecânico, o mecânico era o tio do não sei o quê, o cara não queria me cobrar. Ele falou, imagine que o cara não queria me cobrar, né? Onde que existe isso, né? Tipo assim, ó, aquela coisa aí, de novo, ó, ambiente propício, né? Tipo assim, um ambiente legal. Mas então, Matthew McConaughey, e você falou da Venus Williams também. A gente está no meio de Roland Garros aqui, né? Eu assisti no final de semana o filme das duas irmãs, né, do King Williams, o pai delas, e o pai delas, eu tenho uma coisa muito legal do pai delas, de que por muito tempo não deixou elas competirem, porque achava que elas não estavam preparadas e não queriam que a mídia estivesse assediando, não tivesse, né? Eles não tinham dinheiro, mas ele estava protegendo as filhas e preparando elas para uma carreira longa, sempre acreditou nisso, ia de noite treinar com elas, então aquela história da liderança impulsionadora, aparecendo de novo ali, é um caso típico. Mas você conseguiu assistir as palestras? Você viu? Como é que foi? Sim, essas são as palestras magnas, né? Então, o Matthew abriu, por exemplo, na segunda de manhã, uma figura, né? Isso que você contou aí, Raul, a super energia dele. É um cara, né? Ele né, tem Oscar, vários filmes famosos, é casado com uma brasileira, inclusive, né? Enfim, várias histórias assim. E ele falou muitas coisas interessantes, né? Mas duas que eu gostei muito e que eu até vou trazer aqui para fazer uma conexão com o nosso dia a dia em vendas. Primeiro, ele falou sobre preparação, né? Ele contou várias histórias de momentos em que ele não se preparou, passou vergonha, e ele falou, eu assumi uma coisa para mim na minha vida, eu nunca mais quero passar vergonha, e aí por isso eu invisto muito tempo na minha preparação. Ele contou uma história que ele tinha um filme para gravar, ele falou, eu já sei mais ou menos, conheço esse diretor, depois eu leio o roteiro lá na hora, eu improviso. E aí quando ele chegou no set, que ele foi ler o roteiro, era tudo em espanhol, ele não falava uma palavra em espanhol. Ele falou, eita, e agora, né? Não dá para improvisar numa língua que eu não sei falar. E aí eu lembrei muito do que a gente fala aqui, mas nada mais há tempos também para vendedores, né, cara? Não adianta você ir para uma visita, você ir para frente do cliente sem você se preparar, né? E ele falou muito isso. Ele falou, eu gosto de improvisar, eu gosto de colocar o meu jeito ali no personagem, né, dar a minha cara, o meu tom. Mas até para eu improvisar, até para eu colocar, imprimir o meu jeito, eu preciso de preparação antes, né? Então, assim, esse foi um insight grande ali que eu já trouxe para o nosso dia a dia aqui de vendas, né? Cara, se prepara, né? Até se o Bambambam lá de Hollywood, ele fala muito disso, nós aqui, né, mortais, também precisamos fazer isso todo dia. E principalmente eu gostei dessa conexão que ele fez. Ele falou, eu fico muito incomodado quando eu passo vergonha. Eu não quero passar vergonha, eu não quero passar por uma situação constrangedora. Então me prepara, né? Me preparo para que eu possa fazer uma melhor lá. E uma segunda coisa que ele falou, que eu achei assim super interessante, é que ele falou das verdades, né? Ele falou que uma vez ele aprendeu isso com o diretor de um filme que ele estava fazendo. Então ele falou assim que ele estudou o personagem, foi lá, fez, o diretor falou assim, bateu palmas, né? Falou, Matthew, parabéns, você foi incrível. Essa é uma maneira maravilhosa de realmente interpretar esse papel. Mas existem várias maneiras de interpretar esse personagem. Posso te contar qual foi a maneira que eu pensei, como eu acho que deveria ser? Você toparia fazer? Ele falou, toparia. E ele falou, no final, eu gostei mais da maneira do diretor. Eu acho que isso também tem uma forte conexão com a gente em vendas, né? Então, assim, às vezes a gente vai com uma grande verdade para um cliente, com uma coisa já pensada, e você chega lá e o cliente te traz uma outra informação completamente diferente, ele pensa de uma forma diferente. E a gente vive, inclusive, um mundo, né, de polarização, né? Ou é 8, ou é 80, ou é verde, ou é azul, sei lá. Não é assim, né? Existem muitas formas, muitas maneiras de ver as coisas, né? Existem várias verdades, né? E quanto mais você se abre para conhecer as outras verdades, mais você também amplia o teu repertório e você se conecta com as pessoas, né? E aí isso conecta já, vou emendar aqui já, tá? Na Vênus. Toda hora eu falo Serena, né? Mas eu fico confundindo as duas irmãs, foi a Vênus que estava lá. E ela e outros, né, profissionais falaram de liderança muito sobre humildade, né? Então, assim, o Blanchard, imagina, Ken Blanchard, né, no auge dos seus 90 anos, fazendo uma palestra lá, e ele falando sobre humildade, né, liderança precisa de humildade. E eu acho que para você aceitar que existem outras verdades além da sua, você tem que ter humildade, né, você tem que fazer um exercício de falar, não, peraí, tem um outro jeito de fazer, tem um outro caminho, tem uma outra maneira de ver, né. A Vênus, assim, ela encerrou o evento, né, foi a palestra que encerra o evento, assim, então ela teve
uma pegada assim muito de trazer, né, a vida do esporte. Ela contou toda essa história do pai dela, isso que você, né, comentou, que tem lá no filme, inclusive, né? E ela falou vários pontos, assim, ela começou falando muito de mentalidade, né? Ela falou assim, eu sempre trabalhei muito a minha mentalidade, meu pai me ensinou a trabalhar muito a minha mentalidade, né? Porque eu não posso controlar o que está acontecendo, eu não posso controlar o que os outros atletas vão fazer, eu posso controlar a minha mentalidade, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, né? Uma forte conexão também aí com o locus interno e o locus externo, que a gente também sempre fala, né? E aí ela falou assim, quando eu entro na quadra, eu entro para ganhar, eu entro focada em ganhar, né? Depois eu vou lá, aperto a mão da pessoa que ganhou, perdeu para mim, mas lá é o meu inimigo, eu tô lá focada em vencer. E uma coisa muito bacana que ela falou sobre a importância dos líderes treinadores na vida dela, começando pelo pai, né? Ela falou assim, desde muito cedo eu tive bons líderes que me ensinaram várias coisas sobre disciplina, sobre mentalidade, inclusive. Mas uma coisa que ela falou, que eu achei muito bacana, é que ela falou assim, que os melhores líderes, né, que mais ajudaram ela, que mais impulsionaram, vou voltar para o meu termo aqui, né, os líderes que mais impulsionaram ela a fazer o que precisava fazer para chegar nos resultados que eles queriam obter, eram líderes que sabiam equilibrar os momentos de chamar a atenção e os momentos de elogiar, né, aplaudir. O momento de fazer um ajuste no saque dela, na maneira como ela, se ela pegava a raquete, e o momento em que falava, uau, você foi muito bem agora. E aí ela falou da importância dos líderes, né, aprenderem a dosar isso no dia a dia para chegar nos bons resultados. Vocês devem falar para falar, né? Tem uma matriz que eu uso que é de apoio e exigência, e eu falo sobre isso lá no começo do Jack, que eu digo, o bom líder de verdade, liderança de alta performance, para mim é auto-apoio e alta exigência. Não é uma ou a outra. Tipo assim, eu quero apoiar e eu vou exigir muito também. O filme, se você não assistiu ainda, para quem está nos vendo, nos ouvindo, e se você já assistiu, comente embaixo, porque eu acho legal, né, ver quem mais fez. Tem um momento que eu acho genial, que a filha ganhou um campeonato, elas estão, e né, são várias filhas, né? Algumas delas não foram nem ser atletas, elas, né, são, né, tipo, foram para a faculdade, profissionais, e todas excelentes, todas com notas muito boas, um legal, assim, um ambiente, uma casa, assim, claramente cobrança forte, mas muito apoio. E chega uma hora onde, então, eles estão voltando, ele diz para as meninas, vocês estão ficando arrogantes, certo? Vocês estão começando a ficar extremamente confiantes, e eu não gosto disso. E ele briga com todo mundo e briga com a mãe também, porque a mãe está dizendo, deixa elas comemorarem, deixa elas falarem, elas estão felizes, você está estragando a festa de todo mundo. Ele está dizendo, não, você não está entendendo, isso aqui é importante, isso aqui é a base de tudo. Se elas começarem a achar que já ganhou, que já são boas, não sei o que, tá, e, é uma confusão, e ele larga elas num boteco lá que elas entraram para tomar, e ele sai com o carro. Ele diz, vão voltar a pé para casa para entenderem, vocês vão conversando aí. Aí a mulher dele fica, né, eles estão num bairro, né, confuso, mas essa questão da humildade desde pequena, não fique metida. E outra coisa que me chamou muita atenção, até a gente conversou sobre isso aqui em casa, ele é guarda noturno, o pai. E aí ele fica de noite vendo revistas de tênis e pegando nomes de técnicos para treinar. Ele treina as meninas, mas ele sabe que elas vão ficar limitadas e vai procurar técnicos melhores. Então, o tempo inteiro procurando técnicos, mentores, formas diferentes, e ele vai direto nos melhores, ele não tem vergonha. Ele vai sair batendo de porta em porta, ele vai falar e toma não na cara, toma não na cara. É engraçado, porque eu estava olhando e dizendo, isso aqui é um filme de vendas. Ele é um vendedor, ele está procurando patrocínio, está procurando apoio, está procurando que as pessoas confiem nele, comprem a ideia de que as filhas, né, e eles são negros ainda por cima, então eles vão nos clubes, né, nos country clubs da vida, onde se jogava tênis, todo mundo bonitinho, todo aquelas coisas de filme americano, o cara com, né, a camisa polo branca, tá em Wimbledon, todo mundo tá em Wimbledon, né, mas ele tá ali ralando. É um filme de vendas, é muito legal. E é bacana de ver, então, a Vênus reforçando essa ideia, né, de que a humildade começa, e a questão da liderança impulsionadora, vamos usar o termo, aparece muito no filme. Então, se você, campeão, está nos assistindo e quer assistir com o seu filme, quer fazer uma sessão de cinema, a gente chamava isso de sessão pipoca, né? Acho que era isso, né, Karen? Uhum. Isso o que era? Crescimento pessoal, motivação ou a liderança que tinha a sessão pipoca? Liderança. A liderança. Então, a gente tinha uma revista chamada Liderança, a gente tinha a sessão pipoca e tinha uma sessão cinema olhei. Tá aí, ó, indicação de filme para você assistir, King William, e pare para prestar atenção nisso que a Karen estava reforçando, é muito legal.
Muito bem, estamos acabando o tempo aqui. Karen, comentários, ou Caetano, comentários para a gente direcionar aqui já para o final. Tem muito assunto ainda pela frente aí para falar, mas acho que os insights já foram importantes, né? Para você ter uma percepção de como acontece a capacitação na sua empresa, o quanto você está preocupado com a sua equipe, o quanto você está usando a inteligência artificial para facilitar processos, né? E não para complicar, né? Porque é engraçado, a gente fica criando coisas que acabam complicando muitas vezes e não simplificando nas pequenas coisas que você pode ter. Então, eu achei muito bacana esse bate-papo aqui, acima de tudo, o estímulo para que quem nos ouve vá atrás de conhecimento, se informe, faça uma inversão, enfim, invista em você, porque só investindo em você vai conseguir investir na sua equipe. Karen. Vou falar de duas coisas, então. Primeiro, vou falar um pouquinho do Daniel Pink, e depois eu vou terminar falando de IA, que são dois insights legais aqui que eu acho que são importantes para a gente fechar. Primeiro, Daniel Pink, maravilhoso, né? Melhor palestra do ATD, sem dúvida, né? O fãzaço, né? A gente lê os livros e aí chega lá, poder assistir a palestra dele, é muito legal. E já conectando com humildade, né? Achei muito legal, ele trouxe assim os temas, né? Falou, a história da demissão silenciosa, as férias silenciosas, isso já foi, gente, chega, não vamos mais ficar falando disso, vamos falar de solução. E daí ele tinha uma pergunta assim, né? E o que vem agora? E todo mundo achou, né? Agora o Daniel vai falar qual é o próximo. Ele falou assim, não sei o que vem agora, gente. Vamos parar também de querer ficar toda hora prevendo o que vem, vamos lidar com o que está acontecendo agora. E eu achei muito bacana essa vulnerabilidade, essa humildade, né, dele de falar isso. E aí ele falou assim, olha, eu não sei o que vem, mas eu trouxe aqui 5 grandes tópicos, né, para a gente falar, para lidar com o que for que esteja aí para vir no futuro, né. Não vou falar de todos, mas vou falar de 2 que se conectam muito com vocês dois, inclusive, porque eu pensei muito em vocês dois lá. Eu falei, eu já ouvi isso antes de outros gurus no Brasil, né. E aí uma das primeiras coisas que o Daniel Pink falou, ele falou assim, pare de fazer a lista do to-do, né? Do que fazer. Comece a fazer a lista do que não fazer. Ele falou, isso toma muito mais a tua energia, muito mais o teu tempo, te prejudica muito mais. Então, você tem que ter uma lista do que não fazer, das coisas que você não deve fazer, né? Sei lá, não ler e-mail num determinado horário do dia, não visitar clientes com, sei lá, um perfil específico, né? Pare de pensar só no que fazer. Eu falei, Raul fala isso sempre, né? Mas foi maravilhoso ver Daniel Pink falando isso também. E a outra coisa que ele falou que me chamou muita atenção, que o Caetano me ensinou há sei lá quantos anos também, são das pausas e das caminhadas, né? Quantas vezes o Caetano me chama para fazer uma caminhada, vamos conversar sobre um assunto. Falou, ótimo, vamos para a sala de reuniões? Ele falou, não, vamos caminhar. E aí na nossa sede antiga, né, você deve lembrar, Raul, a gente tinha muita subida e descida, né? Eu voltava dessas caminhadas que eu não respirava mais, né, com a conversa com o Caetano. O que ele me falasse, vai fazer, eu falo, vou fazer, só vamos voltar para o escritório porque eu estou exausta agora. E o Daniel Pink falou muito sobre isso. Ele falou assim, para com esse preconceito de que ser produtivo é estar fazendo várias coisas o tempo todo ou estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Ele falou, a pausa faz parte da produtividade, né? Você deve programar algumas pausas. E planeje também como você vai fazer essas pausas. Não é uma pausa só sentado, olhando o celular, olhando uma rede social. Isso não é pausa, isso é distração, né? Pausa é você realmente sair para fazer uma caminhada, às vezes sozinho, às vezes com outra pessoa, para ajudar a se recarregar, a se reconectar, inclusive, né? Então, tem muito mais coisa para falar do Daniel Pink, mas essas 2 coisas especiais aí que me conectaram a vocês dois, né, para reforçar. E aí, para fechar, para não ficar sem falar de IA, né, que eu acho que não dá para sair sem falar de IA aqui, 2 coisas que eu quero fazer uma reflexão aqui. Primeiro, uma coisa que, assim, todo mundo já está falando aqui no Brasil, você também fala muito disso, né, Raul? Não é mais, será que a IA vai roubar meu trabalho, né? Pessoas que usam bem inteligência artificial podem, sim, roubar, né, tomar seu trabalho. Mas lá veio para uma terceira dimensão, um terceiro ponto, não é mais nenhuma dessas 2 coisas. As pessoas pensarem que a empresa onde você trabalha, ela vai mudar a forma como o seu trabalho é feito utilizando inteligência artificial, né? E aí, como que você vai lidar com isso? Então, não é perder o seu trabalho, mas é entender como que você vai passar a desempenhar seu trabalho utilizando inteligência artificial. E aí, a importância, né, de todo mundo, das pessoas, das empresas e de treinamento, né? Treinamento, as áreas de T&D, aqui eu faço esse apelo. A gente tem uma missão muito importante em ajudar as pessoas a se prepararem a usar mais inteligência artificial, né? E não é, vou fazer a gente tem um treinamento, né? Ainda mais com o ChatGPT, por exemplo, para ajudar a utilizar, super legal, bacana. Mas não é, além disso, é inserir em todas as oportunidades, né, de treinamento, de conversa, de reunião com as equipes, o uso
das novas ferramentas, né? Então, a gente faz muito isso nos nossos treinamentos, né? A gente vai fazer uma simulação de vendas. Vamos usar IA? A gente vai falar sobre como planejar uma visita a um cliente. Vamos usar Gemini, ChatGPT, uma ferramenta para a gente se preparar para essa visita. Então, acho que esse foi um ponto bem bacana, assim, né, esse insight que eu quero deixar aqui. Aproveite todos os momentos, interações, conversas para introduzir uma ferramenta. Eu uso, né, nas reuniões, por exemplo, vendedores, vai fazer uma reunião com o cliente. Existem ferramentas, né, de IA, se você for fazer uma reunião gravada para você, uma ferramenta como Meet, Zoom, por exemplo, para você gravar, fazer uma ata automática ali da tua reunião. Vai fazer uma reunião presencial com o cliente, existem outras ferramentas que você pode usar para transcrever toda a conversa com o cliente e facilitar a tua vida depois. Então, enfim, tem que usar, precisa se conectar com isso, mas ao mesmo tempo, assim como o IA é uma forte tendência, uma outra grande tendência são as conexões, são as emoções, né? O comportamento, como a gente falou, a atitude, né? A mentalidade sendo também fortemente trabalhada nos treinamentos. E isso está muito relacionado a se conectar com as pessoas também. Então, as duas coisas estão muito juntas, né? Ao mesmo tempo em que a gente usa mais tecnologia para melhorar, para fazer melhor o nosso trabalho, a gente também precisa se relacionar, se conectar para se desenvolver e fazer melhor o nosso trabalho também e viver melhor de maneira geral. Sim, sim. Que é o novo modelo de gestão, eu acho. Parar de focar tanto em processos e sistemas e começar mais a focar, né, no ser humano por trás de tudo isso e criando um ambiente propício com uma liderança impulsionada. Hoje usamos todos os termos aqui do tipo, então, mas para você que está nos vendo, nos ouvindo, olha aí, do tipo, né, assim, várias, né, pílulas aqui para fazer assim, plim no teu cérebro, inspirar para coisas novas. Marcelo, comentários finais? É isso, fica para o próximo podcast falando sobre o ATD e tem que acontecer isso rapidamente, porque acho que como você disse, cada palestra tem um ensinamento e a Karen precisa passar isso para quem nos ouve aqui e para nós também. Perfeito. Então, para você que está nos vendo, nos ouvindo, super obrigado por nos acompanhar. Coloque nos comentários qual foi a sacada que mais te chamou a atenção, né? Porque tem sempre, a gente vai, né, falando coisas, mas a gente gosta de saber quando uma delas, assim, faz um plim especial, eu chamo isso do momento ratatouille, né? Quando você vê fogos de artifício, né, tem uma sinapse diferente no teu cérebro, onde tem uma descarga de endorfina, você diz, puxa, isso é uma sacada. E pode ser alguma coisa que reforça, né? Que nem quando a Karen vai para a TD e reforça coisas que a gente está fazendo, ela diz, estamos no caminho certo, pode ser só isso. Pode ser uma coisa nova, mas se você viu, ouviu, gostou de alguma coisa, coloque nos comentários, a gente gosta muito de acompanhar, tá bom? Curta, comente, compartilhe, é o tipo da conversa para, se você é da área comercial, compartilhe com o pessoal do RH, do treinamento da tua empresa, né? Mande para o teu diretor, para a tua diretora, e dizer, vem cá, olha o que está acontecendo na área de treinamento. Sempre é bom, né? Porque vocês começam a ter uma linguagem comum e algumas coisas para mudar dentro das empresas têm um ciclo, né? E então, quando a gente começa a compartilhar esse tipo de informação e você compartilha com as outras pessoas e depois tem uma conversa sobre isso, vocês vão construindo, certo? Algo que lentamente vai começando a influenciar a cultura da empresa e ela vai mudando para melhor, para positivo, que acho que é a função do nosso podcast, né, Marcelo? Não é só falar da área comercial, é gestão, vendas e liderança. Por isso que a gente está sempre aqui com a Karen, porque ela na verdade, a especialidade dela é isso. Fala muito de treinamento, mas, na verdade, a gente está inspirando e mudando pessoas. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente e nos vemos no próximo podcast VM. Até lá, grande abraço, boas vendas. Tchau.